Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabi do Inglês com Série e hoje eu vou falar sobre alguns quantitativos, tá? Quantitativos são coisas que vão exercer valor de quantidade nas nossas frases. Não vou falar sobre todos, vou falar sobre alguns e os que a gente tem mais dúvidas geralmente, que vai ser o much, o many, o a lot of e eu vou falar um pouquinho do very, tá? E eu vou começar pelo very. Primeiro, o very, ele vai ser usado só quando você estiver falando de um adjetivo, de uma qualidade. Então, this cake is very good. Esse bolo é muito bom. Today you were very helpful. Hoje você foi muito prestativo. Prestativo é uma qualidade, é um adjetivo para a pessoa que foi prestativa. Bom é uma qualidade, é um adjetivo pro bolo. Então, você vai usar nesses casos, tá? O very. Não adianta você falar I have very sugar. Não vai falar que você tem muito sugar, entendeu? Então, muito açúcar. Muito açúcar. Bom, continuando. O único caso que o very vai ser utilizado sem um adjetivo vai ser very much. Thank you very much. Então, muito obrigada, que vai virar tipo muitíssimo, sabe? Muitíssimo obrigado. Então, o very much, ele é utilizado, é uma expressão que é o caso onde o very vai ser utilizado sem um adjetivo. Tirando isso, toda vez que você for falar muito de alguma coisa, o very só vai ser utilizado para colocar um adjetivo em uma quantidade maior. Então, é muito bom. Esse bolo, você é muito prestativo, tá? Então, vamos lá. Agora, o much e o many e o a lot of, tá? Todos eles são para você expressar a quantidade, uma quantidade extrema, muito de algo. Qual que é a diferença do much e do many, tá? O much, ele vai ser utilizado para coisas incontáveis. Gabi, o que são coisas incontáveis? A gente já vai chegar nisso. O many, ele é utilizado para coisas contáveis, tá? E o a lot of, ele vai ser utilizado para os dois, tá? Nos dois casos. E eu já vou explicar quando que você vai preferir e optar por usar o a lot of, tá? Tem opções. Bom, vamos lá. O much. Primeiro, o que seriam coisas incontáveis? Uma caneta, 2 canetas, 3 canetas é contável. Eu sei quantas canetas eu tenho. Agora, se eu te perguntar quanta água você tem, você vai saber me responder. Eu tenho 2 copos, eu tenho 3 garrafas, eu tenho 2 gotas, tá? Mas a água em si não é contável. Quantas águas tem aqui? Você não vai saber me responder. Se eu te dar um balde de água e perguntar quanta água tem aqui, sabe? Tipo, não é contável. Você não vai falar que tem 1 água, 2 águas, 3 águas, 4 águas. Não tem como você falar quantas águas tem ali. Você pode falar quantas garrafas de água tem, quantos copos de água tem, mas água não é contável. O que mais que não é contável? Açúcar. Você vai falar açúcar, eu quero 3 açúcares. Ou você vai falar que você quer 3 saquinhos de açúcar, ou você vai falar que você quer 3 cubos de açúcar, ou você vai falar que você quer açúcar, porque não tem como você contar cada grão do açúcar. Areia, arroz. Então você vai falar, eu quero 2 arroz? Como que você conta o que é 2 arroz? Isso são coisas incontáveis, tá? Inclusive, números são incontáveis. Então, você fala, eu tenho 3 números. Você vê os números passando aqui, 1 número, 2 números, 3 números. E o seu número for 11, é um número ou são 2 números? Porque tem 2 uns, entendeu? Então, o número também não é contável. Você usa pra contar as coisas. Dinheiro. Dinheiro é contável? Quanto dinheiro você tem? Não é contável. Quantos reais você tem é contável. Quantos dólares você tem é contável. Mas quanto dinheiro você tem? Aí depende de onde você tá, de quanto ele vale onde você tá. Então não é contável, tá? Então tem essas coisas que vão brotar pegadinhas na gente. Mas em geral, cereais, grãos, líquidos, tá? E essas outras coisas que vai depender do contexto. Dinheiro, tá? Bom, vamos para os exemplos. Much. Ele vai ser utilizado em negativas e perguntas. Porque o much precisa de um auxiliar para estar participando da frase. O auxiliar é, por exemplo, do, tá? Então, vamos lá. Don't you have much money? Então, é esse do na negativa no começo, tá? Ele tá perguntando na negativa. Você não tinha muito dinheiro? Don't you have much money? Você não tem muito dinheiro? Don't you have much money? E aí vai um exemplo de afirmativa onde o much pode estar participando. Por quê? Você poderia responder, Don't you have much money? Yes, I do. Mas se você quiser fazer uma resposta mais completa, se você quiser enfatizar, você pode falar, Yes, I do have much money. Sim, eu tenho muito dinheiro, entendeu? I do have much money. Então, como tem o auxiliar, I do have, o verbo to do, você pode usar o much. Senão você diria, I have a lot of money. I have a lot of money. Então, nesse caso do much, que é incontável, que você não pode usar o much porque não tem o auxiliar, você vai usar o a lot of. É um dos casos que você vai usar o a lot of. Depois eu vou explicar ele separado, tá? Mas o caso de afirmativa que você pode realmente usar o much é nisso. Yes, I do have much money. Quando você tiver um auxiliar, tá?
How much water do you drink? How much water do you drink today? Então, quanto de água você bebeu hoje? Você não pode perguntar how many water. Você não vai perguntar quantas águas. Você vai perguntar quanta água a pessoa bebeu. Percebe a diferença? Tá? Quando você usa o much, geralmente é quando no português você vai substituir por quanta. Então, quanta água você bebeu? Quanto arroz você comeu? E geralmente, quando você usa o many, vai ser quantos. Quantas garrafas d'água você bebeu? Quantos sacos de arroz você comeu? Entendeu? Então, são coisas contáveis, geralmente, quando você usa quantas ou quantos, e incontáveis quando você usar quanta ou quanto, tá? É uma regrinha aí que a gente faz, que geralmente as pessoas não citam, mas dá pra dar uma percebida. Quando você tiver muito na dúvida, use isso aí. Então, how much water do you drink today? Ou, por exemplo, our asylum didn't earn much rice last semester. Então, o nosso asilo não ganhou muito arroz no semestre passado. O arroz não é contável. Então, much rice, tá? Much rice. Agora vamos pro many, tá? How many? How many? Quantos? Tá? O many, ele pode ser usado para afirmativa, pode ser usado para negativa e pode ser usado para pergunta, mas somente para contáveis, tá? Então, I went to the movie many times. Então, eu fui pro cinema muitas vezes. É contável, mas você não vai contar. Então, você não vai falar que você foi 7 vezes. I went many times to the movie. How many dollars do you have? Entendeu? How much money do you have? How many dollars do you have? How many dollars? Pode contar o dinheiro quando você fala de qual ele é. Você pode contar os dólares, mas não o dinheiro, entendeu? Bom, e o a lot of, ele vai ser usado para todos os casos, principalmente para substituir o much, nesses casos de afirmativa que ele não pode ser usado, mas sempre que você for falar alguma coisa e você não souber qual usar, você pode usar o a lot of. I drink a lot of water. I went a lot of times to the movie this week. Eu fui muitas vezes pro cinema essa semana. I have a lot of food at home. Então, eu tenho muita comida em casa. Não importa se é contável, se é incontável. O a lot of a gente usa pra tudo. Só não fica usando só o a lot of, porque tem vezes que é mais usual você usar o much e o many, tá? Mas essa aí é a principal diferença. Vamos aplicar direitinho. Vai olhando pras coisas na sua casa e fala much water, many times, many papers, much food, tá? Não dá pra você contar quanta comida você tem também, sabe? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tá? Coloca a dúvida de vocês aqui no comentário, se vocês tiverem alguma. E fica aí pela casa de vocês, olhando pras coisas, vendo qual deles você usa. Quando você não souber, usa o a lot of mesmo e depois dá uma pesquisada, tá? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Cuidado com as pegadinhas aí do nosso dia a dia. E segue firme com o nosso much e many.